Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. E para esse vídeo eu trago para vocês a resenha do livro Drácula de Bram Stoker. Esse livro é um romance de terror gótico e é um clássico da literatura mundial. Ele foi publicado em 1897. Vamos entrar em um universo de mortos-vivos que sugam sangue, o que nós conhecemos mais popularmente como vampiros. Há uma amizade muito grande entre as personagens Lucy e Mina, mas elas acabam tendo que se separar fisicamente, né? Porque o noivo da Mina volta, né, da Transilvânia, e ele volta muito perturbado e muito mal de saúde por causa de experiências que quase o levaram à loucura. A história é episcopal, o que quer dizer que ela é escrita por cartas e anotações em diários. A senhorita Lucy começa a ter alguns problemas de saúde e a ter algumas fraquezas, ao que o seu noivo chama o Dr. John para poder examinar ela, para ver o que ela tem e tal. O Dr. John fica meio receoso e pensativo, acha que a situação é um pouco mais séria e para poder ajudá-lo ele chama então o seu professor de faculdade, o Abraham Van Helsing. E ele percebe, né, o Van Helsing percebe logo de cara que o problema dela é que ela perdeu muito sangue, que falta ali sangue. Então ele faz uma transfusão de sangue para ela do próprio sangue dele. É muito doido pensar nesse tipo de transfusão de sangue, porque por mais que seja, na época, era uma coisa revolucionária, a gente pensar hoje que ele fez uma transfusão de sangue sem saber qual era o tipo sanguíneo dela, e o dele, o quanto que isso poderia ter sido perigoso, é muito maluco, né? A gente sabe que alguns sangues não podem ser doados, alguns tipos sanguíneos não podem ser recebidos por outras pessoas. Então o perigo que pode ter de o sangue dela simplesmente aglutinar ali e ela morrer, né? Então é um negócio meio tenso, assim. Eu fiquei, meu Deus, será que isso vai dar ruim? Isso vai dar muito ruim, mas no final das contas o sangue dele deu certo para ela. Vamos então ver o Van Helsing tentar destruir, tentar basicamente disseminar, acabar com a vida desse morto-vivo, que é extremamente maligno e muito forte, inclusive, e tentar salvar a vida de Lucy e Mina desse tenebroso ser. No começo da história nós vamos ver o Jonathan, que foi para Transilvânia, inclusive, levar alguns documentos para o Conde Drácula assinar. A intenção do Conde Drácula era sair da Transilvânia para poder se estabilizar em Londres. Então, o Jonathan precisava levar esses documentos para que ele pudesse assinar. Mas, quando ele chega lá, ele percebe que as coisas são um pouco mais estranhas e ele acaba passando por perigos horríveis, por momentos de muita tensão e risco de vida, inclusive, porque ele descobre a verdade sobre o conde. Como o romance é episcopal, então nós vamos ter uma narração completamente feita em primeira pessoa. Nesse caso, por cada um dos personagens. O começo é justamente feito pelo Jonathan, porque é ele que introduz essa história e é por ele que a gente vai conhecer pela primeira vez o Conde Drácula. Os registros do Jonathan, inclusive, são do seu próprio diário e ele tá meio que codificado ali com o código que só a Mina poderia traduzir. Os personagens são transcendentais, o que quer dizer que eles são extremamente corajosos, eles não têm medo, são extremamente virtuosos, pessoas que parecem ser extremamente boas. Isso inclui a própria Mina, por mais que ela seja descrita como uma mulher extremamente delicada e dócil, ela também é extremamente corajosa e extremamente forte, uma mulher de força inigualável nesse livro, no caso. Mas por mais que eles sejam tão perfeitos, né, tão transcendentais, mesmo assim eles não são estereotipados. Cada um deles tem camadas em sua personalidade e cada um carrega suas próprias questões e problemas e feridas, sabe? Então não é algo estereotipado. Abraham Stoker tem justamente o nome do personagem crucial ali para a resolução dos problemas, para poder ir atrás e tentar resolver os problemas, que é justamente o Abraham Van Helsing. Ele nasceu, o Abraham Stoker, nasceu em 1847 em Dublin, na Irlanda, e faleceu no Reino Unido em 1912 em Londres. A sua obra principal foi justamente esta, o Drácula. O contexto da história, ao que tudo indica, é justamente a Londres de 1800 a 1900,
que é justamente o período em que o autor vive. É uma história extremamente envolvente, você fica ali torcendo para poderem pegar o conde e exterminá-lo da face da terra, porque no livro ele é descrito como um ser muito mau, de verdade, ele é um ser tenebroso, é péssimo, realmente, é horrível como ele é descrito ali. Mas o que eu mais gostei dessa história é justamente o fato de ela ser uma escrita episcopal. A gente consegue ter acesso ao ponto de vista de cada um dos personagens. Eu já falei pra vocês aqui várias vezes que eu não gosto muito da narração feita em primeira pessoa, mas isso foi algo que eu gostei muito nesse livro porque ele foi feito de forma proposital. Entende? Então a gente tem um ponto de vista de cada um dos personagens. E eu amo ter o ponto de vista de cada um dos personagens. Tanto que é por causa disso que eu não gosto muito da narração em primeira pessoa, né? Porque normalmente é uma pessoa só que narra. Então eu posso dizer que o que eu mais gostei dessa obra é realmente o fato de ela ser escrita em primeira pessoa, justamente por cada um dos personagens. Isso é muito bom. Isso é realmente muito bom. Porque justamente cada um coloca ali naquele papel os seus sentimentos, as sensações mais profundas, tudo que é de pessoal, sabe? Traz essa pessoalidade dos personagens, porque pra eles ninguém vai ler aquilo, entendeu? É um registro dos pensamentos deles. Para eles ninguém vai ter acesso àquilo que eles estão falando, entende? Então acaba trazendo mais pro pessoal, a gente consegue ter uma certa proximidade com os personagens, eu acho isso maravilhoso. Foi por isso que eu gostei, e somente por isso que eu gostei do fato de essa narração ser feita toda e completamente em primeira pessoa. E para finalizar, eu super recomendo essa leitura, porque é um livro muito envolvente, muito gostoso de ler, tá bom? Eu simplesmente amei essa leitura, é um livro muito bom. Eu não sei nem o que dizer mais para que vocês possam ler esse livro. Não sei por que eu demorei tanto para ler essa obra-prima, esse clássico que é maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, curta, tá bom, ele. Compartilha com as pessoas também que provavelmente vão gostar desse vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!